E já deixa eu botá-la aqui para compartilhar. Tá? E aí a gente vai falando dela devagarinho, aí relembrando a matéria, né? Como a gente estava fazendo revisão da matéria, essa também é uma segunda forma da gente revisar. E o ideal seria que vocês, a cada dificuldade que tivessem com a questão ou com uma alternativa qualquer, que me parem, ou me chamem pelo chat, ou abre o microfone e fala, tá? Eu sei que vocês não gostam muito de abrir o microfone e falar aí, mas quem tem até uma via mais rápida, né? Só um pouquinho que tá dando problema no meu olho aqui. E aí a gente vai verificando as coisas como elas são e como elas podem aparecer em prova. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante para nós aqui. Certo, pessoal? Então, deixa eu só separar aqui uma coisinha. Deu. Ó, questão 1. Bases nitrogenadas, ou seja, sobre os ácidos nucleicos, a questão. Uma questão que cai com frequência tanto no Enem quanto na URGS, tá? Porque os ácidos nucleicos, com a biotecnologia, eles aumentaram muito o número de questões em prova referente a isso, tá, pessoal? Então, é extremamente importante. Então, vamos lá. Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA, presentes nas células dos seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que... Aí vem ali, letra A, dizendo adenina e citosina são bases púricas. Lembra o que são bases púricas, né? São aquelas que têm estrutura molecular similar à da substância chamada purina. E nesse caso, pessoal, são adenina e guanina, tá? Não citosina. Adenina e guanina, que são as bases púricas. Lembra que eu falei para vocês, para decorar, ficava mais fácil, era água pura, porque é AG, né? Água pura são as púricas, tá? Adenina e citosina são pirimídicas. Não, adenina é púrica, tá? Timina e uracila são bases púricas, sendo a timina exclusiva da composição do RNA. Não, pessoal, a timina ela é exclusiva da composição do DNA. Lembrem, no DNA, adenina liga com timina e guanina com citosina. E no RNA, a adenina liga com uracil, uracila ou uracilo. Todos eles é a mesma coisa, tá? Então, muda nesse quesito. Entre os 5 tipos principais de bases nitrogenadas, adenina e guanina derivam da purina, por isso são denominadas de bases púricas, e é a definição do que é ser base púrica. Elas derivam ali, tem a mesma estrutura da molécula ali. Então, resposta, letra D, de Dinamarca. Aqui tem uma coisa, pessoal, eu botei essa questão porque ela servia para a gente revisar parte da matéria, as ligações, né? Já vamos falar dessas ligações. Lembra que a adenina liga com timina por pontes de hidrogênio, né? Ou ligações de hidrogênio. Eu acho que a química está chamando agora de ligações de hidrogênio, né? Não mais ponte, né? Então, essas ligações de hidrogênio, tá? Ali. Então, e a adenina e a timina são 2 ligações de hidrogênio. Guanina com citosina são 3 ligações de hidrogênio, tá? Essa, para a gente ter a situação como é. Outra coisa, essa questão tem só 4 alternativas, que não é comum na URGS. A URGS são sempre 5 alternativas, o Enem também, tá? Mas a PUC adotou um modelo de prova com 4 alternativas.
Então, para quem vai fazer vestibular na PUC, essa questão já ajuda, né, a ter uma ideia. Embora não seja o estilo de questão da PUC, tá? Porque a PUC tentaria misturar um pouco mais a química com a biologia aqui. Porque, na realidade, a PUC ela diz que as provas são interdisciplinares, né? Então, teria duas alternativas, falando bem da parte química e duas da parte biológica. Só que só uma delas seria o correto, tá? Então, eles fazem isso para gerar essa ideia de interdisciplinaridade que não funciona, é uma questão. A interdisciplinaridade ela tem que ser feita quando tu dá aula, e não pela questão, né? Porque não adianta eu fazer interdisciplinaridade se eu não te mostrei quais são as relações existentes, né? Ok, pessoal? Tranquilo, essa questão acho que é simples, né? 2. Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido em razão de terem sido originalmente descobertos no núcleo das células. Tá? Então, caráter ácido. Ali. Sobre essas moléculas, podemos afirmar corretamente que são duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm unidas por ligações fosfodiéster. Pessoal, a ligação fosfodiéster, a gente vai falar nela, já vamos revisar aqui, tá? Ela é a ligação do carbono 5, né, com o carbono 3 através do fosfato, por isso fosfodiéster, tá? Através do componente fosfato. Mas isso é dentro do mesmo lado da fita de DNA. A fita paralela que está ali, essa fita, ela é ligada por pontes de hidrogênio. De um lado com o outro lado é ponte de hidrogênio, tá? E se orienta de forma antiparalela, isso aqui é uma coisa estranha, esse termo, né? Embora seja uma dupla fita enrolada, são duas fitas, uma ao ladinho da outra, né? Aí nossa ideia básica de paralelismo seria ter as duas iguais, né? Ali, tá? Tudo tranquilo com a minha explicação? Sem problemas? Vamos dar uma retomada aqui rápida no que é a ligação fosfodiéster. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu quadro. Tá? O que ia acontecer? Eu ia ter aqui, ó, eu não vou botar enrolado para não ficar difícil de entender. Um lado do DNA, o outro lado do DNA. Tá? Aqui eu teria uma base nitrogenada, adenina, timina, guanina, alguma delas, tá? Essa base nitrogenada estaria ligada a uma pentose, que é um oxigênio, né? Lembra? E aqui teria o grupamento fosfato, tá? Nessa pentose aqui, nós teríamos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e aqui no meio o carbono 5. Aqui embaixo, nós teríamos a base nitrogenada ligada à pentose, mesmo carbono 1, 2, 3, 4 e 5, ligada ao fosfato, tá?
E o que seria a ligação fosfodiéster? Seria essa ligação aqui, ó. O 3 ligando ao 5 através do fosfato. Então, eu tenho carbono 5, carbono 3, carbono 5, carbono 3, vai se repetir. Portanto, essa parte aqui, ó, ela na realidade não existe, né? Elas estão presas assim, ó, como se fosse uma alça, tá? Ali. E essa aqui é a chamada fosfodiéster. Tá? Fosfodiéster. Tranquilo? Essa é a ligação aqui. Então, aqui ficaria do 5' para o 3', e do lado de cá seria as reações seriam contrárias, do 3' para o 5'. Algum problema até aí, pessoal? Não? Então vamos lá. Tá? Primeira, já falamos, alternativa B. Uma das diferenças entre dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células. O DNA somente no núcleo, o RNA somente no citoplasma. Pessoal, lembrem que todo o RNA é produzido a partir de um DNA, de uma porção específica do DNA. O que muda do RNA mensageiro, transportador e ribossômico é que setor do DNA que está dando origem a ele. Tá? Qual é o setor que está dando origem a ele? Então, pessoal, todo ele ali. Então, eu vou ter RNA no núcleo. Inclusive, nós temos uma estrutura dentro do núcleo da célula chamada de nucleolo. E o nucleolo, ele é feito de RNA. E ele serve para organizar os ribossomos. Tá? Então, pessoal, essa afirmativa B está totalmente errada. Eu tenho DNA no núcleo e RNA dentro e fora do núcleo. E eu posso encontrar ainda DNA dentro das mitocôndrias e, no caso das células vegetais, também dentro do cloroplasto. Certo, pessoal? Letra C. Na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações de hidrogênio, tá? Ó, na cadeia polinucleotídea, ligações de hidrogênio, se for uma ligação dupla. Mas como volta e meia é só uma ligação simples, não tem a ponte de hidrogênio. É só aquela ligação fosfodiéster também, tá? Mesma ligação fosfodiéster. Tá tudo tranquilo até aí, pessoal? Nenhum problema mesmo? Por favor, me parem quando não entenderem alguma coisa. Na composição dos nucleotídeos dessas moléculas, são encontradas uma hexose, um fosfato e uma base nitrogenada. Pessoal, não é uma hexose, é uma pentose. São 5 átomos de carbono, então é penta. Tá? É uma pentose. E se no DNA de uma célula forem encontradas 18% de nucleotídeos com base nitrogenada timina, serão encontrados também 32% de nucleotídeos com base nitrogenada de citosina. Perfeito, pessoal. Essa é a resposta. Letra E. Lembrem o seguinte, se eu tenho adenina de um lado, eu tenho que ter timina do outro. Se eu tenho guanina do lado, eu tenho que ter citosina do outro. Então, a soma das bases púricas de uma molécula de DNA tem que ser igual à soma das bases pirimídicas da outra molécula de DNA. Então, bases púricas somadas
tem que fechar 50%. Bases pirimídicas somadas tem que fechar 50%, porque 50% de um, 50% do outro para fechar o 100. Né? Se tu somar 18 mais 32, dá os 50%. Então, se eu tenho 18 de timina, eu tenho que ter 32 de citosina. Ok? Vale lembrar antes, talvez nas outras questões eu tenha que falar desse conceito, mas como a gente está revisando, vale lembrar que esses ácidos nucleicos, eles são universais. O que quer dizer isso, pessoal? Todo e qualquer ser vivo, todo o e qualquer ser vivo, tá? O ácido nucleico é constituído da mesma forma. O DNA é igual, o RNA é igual. Igual no quê? Na sua composição. São feitos de bases hidrogenadas, pentose, fosfato. Em todo o ser vivo. Tá? Inclusive uns que nem são considerados como ser vivo, como, por exemplo, o vírus. Tá? A estrutura do DNA e a estrutura do RNA é igual em qualquer ser vivo. Tá? Qualquer ser vivo. Então, pessoal, desculpa, isso a gente chama de universalidade dos ácidos nucleicos, tá? E é isso que permite, por exemplo, os casos de transgenia, eu poder transplantar o gene de um indivíduo para o outro, porque o DNA é universal, tá? Estruturalmente, ele é universal. Tranquilo? Sem problemas. Questão 3, tá, pessoal? Questão 3. O que nós temos aqui, ó? Em 1950, Erwin Chagraf e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram a quantidade de adenina era igual a de timina, de guanina igual a de citosina. A grande maioria das dupla fitas de DNA. Em outras palavras, cientistas descobriram que em total de purinas, adenina e guanina, em total de purinas, eram iguais. Um professor trabalhou com esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas, 25 citosinas. Qual a quantidade de cada nucleotídeo quando considerado, né? Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Ó, se eu tenho 20 adeninas, eu tenho que ter 20 timinas. Se eu tenho 25 timinas, eu tenho que ter 25 adeninas. Então, 25 adeninas de um lado e 20 do outro dão 55 adeninas. A mesma coisa para timina. Isso de cara, que é uma forma da gente fazer uma questão, né? É eliminar. Ele quer 55. Opa, 55 nada. 45, né? 20 mais 25 é 45. 45 timina, 45 guanina, e aí ficou 55 e 55 das duas. Letra C, Canadá. Já estava somando errado aqui, tá? 20 mais 25, 45. Então dá para eliminar de cara ali. Aqui tem um distrator que a gente chama de um pega-ratão, tá, pessoal? Que é tu querer fazer a fita complementar e não somar as duas. Adenina, 25 aqui, 20 timina. Então, 20 adenina, 20 timina, 25 adenina. 30 citosina, 25 guanina. Então, tu não somar elas e fazer só o que teria aqui, ó. 25, 20, 45, 45. Tá? Não entendi essa questão 3, por que se deve somar? Então, vou te responder. Ó, é a pergunta.
Otávio, qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita do DNA, formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Ou seja, aqui ele deu uma fita simples, um lado só, e ele quer saber a quantidade de cada base nitrogenada, considerando os dois lados. Ele quer saber os dois lados juntos, levando em conta essa simples e mais a outra simples aqui do outro lado para formar a fita dupla. Então, a quantidade tem que ser dobrada. Tá? Feito? Então, esse é o detalhe. Por isso que a gente tem que somar as duas. Certo? Isso é uma coisa, pessoal, que em prova é extremamente importante para nós, é nós sempre ficarmos atento à pergunta, tá? Sempre atento à pergunta. Vamos ser honestos, nós temos uma tendência a automatismos. A gente se acostuma tanto a fazer uma coisa que acaba fazendo automático, sem ler, sem fazer, e isso nos leva a ter erros na prova. E às vezes é uma questão que tu sabe e sabe bem, tá? Então tu tem que ter essa ideia. Eu canso por automatismo, por exemplo, eu resolvi, vamos lá na casa do Zé, mas eu estou acostumado a ir para o Conecta. Então eu já pego o caminho do carro como quem foi para o Conecta, e no meio do caminho diz, não, mas eu estava indo para a casa do Zé, né? Aí eu tenho que mudar. Esses automatismos a gente também faz com prova. A gente se acostuma tanto de saber o que ele quer o outro lado, que a gente já sai fazendo o outro lado sem somar. Esse tipo de coisa, eu sei que tu já entendeu, Otávio, mas estou aproveitando para falar da questão, né, que a gente tem que cuidar com os nossos automatismos. A gente pode ter alguns procedimentos comuns em todas as questões, mas a gente tem que controlar o automatismo. A gente não sair fazendo, mas eu achei que... Achou? Não é, tu tem que ter certeza do que está sendo perguntado. Tu pode até não saber a resposta, mas tu tem que ter certeza do que está sendo perguntado. Tá? Esse é um ponto. Fechou até aqui, pessoal? Mesmo? Então, questão 3, vamos à questão 4. URGS 2019, então essa vocês conhecem essa questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. O íon parará integra as moléculas DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para parará, enquanto o íon parará participa da composição da mioglobina. Bom, DNA, RNA e ATP, pessoal, eles têm várias coisas em comum, tá? Todos eles têm pentose, todos eles têm base nitrogenada, todos eles têm fosfato. Só que pentose é um açúcar com 5 átomos de carbono, não é um íon. Base nitrogenada é um composto à base de nitrogênio, não é um íon. Quem é o íon aqui? O fosfato, tá? O íon fosfato. Então, na realidade, desse íon fosfato, de quem a gente destaca? Qual é o composto principal? O fósforo. Então, isso já ficaria entre a letra A e a letra E, eliminando todas as outras. O sódio, ele contribui tanto na regulação osmótica, quanto na transmissão do impulso nervoso. Lembram? A bomba de sódio e potássio na transmissão do impulso nervoso. Então, nós temos aqui na transmissão do impulso nervoso o íon sódio. E mioglobina, para quem não lembra, mio é músculo, é aquele pigmento que nós temos nos músculos para armazenar o oxigênio, tá? Aquela musculatura que precisa de muito oxigênio é a musculatura que precisa ter muita mioglobina. A que não precisa tanto de oxigênio
vai ter menos mioglobina, tá? Então, vocês vão lembrar, por exemplo, que uma galinha, o peito da galinha tem menos mioglobina, porque a galinha quase não voa. Mas a coxa da galinha é uma carne mais escura porque tem mais mioglobina, porque a galinha está sempre correndo. É o que ela faz mais, tá? Porque ela depende mais do oxigênio, precisa mais, certo? E para armazenar esse oxigênio, eu preciso do íon ferro. Já veio uma pergunta aqui, vamos responder. Como que a mioglobina fixa mais o oxigênio do que a hemoglobina? O que há de diferença? A mioglobina, ela faz uma estrutura não estável, mas mais estável que a hemoglobina. A hemoglobina, ela tanto se conecta ao oxigênio como perde essa conexão com grande facilidade. Aliás, é por isso que ela permite a troca, né, gasosa, chamada hematose, tá? Então, essa mioglobina, devido à estabilidade molecular ser maior que a da hemoglobina, ela consegue reter mais oxigênio com ela. E a estrutura da molécula, né? A estrutura da molécula e, né, a estabilidade dela faz com que ela retenha mais. Ok? Tranquilo? Ótimo. Isso aqui, pessoal, é uma questão que envolve tanto DNA quanto RNA, quanto a parte dos sais minerais do nosso corpo, tá? Que vai envolver a questão de baixo já, a questão 5. Eu vou aproveitar. Coluna 1, coluna 2, tá, pessoal? Aí na coluna 1 eu tenho cálcio, ferro, sódio e flúor. E na 2, funções exercidas, tá? Então, é um componente importante dos ossos e dos dentes, essencial à coagulação sanguínea e tem ação em nervos e músculos. Pô, de cara é o cálcio, né? Então, aqui fica um já direto aqui do lado. Começa por 1. Naquela base de como se faz uma questão, se tu sabe isso, já resolvi a questão, né? Eu só tenho uma alternativa começando por 1, né? Tá? Só uma começando por 1. Então, tu já resolveria a questão de cara. Mas já vamos revisar o íon cálcio, que, aliás, é para isso que nós estamos fazendo isso aqui. Cálcio, pessoal, é um composto, é um metal alcalino terroso, né? Está na coluna 2 da tabela periódica, tem o número atômico 20, configuração eletrônica 2882, tá? O que ele tem aqui, esse cálcio? Tá? Ele faz sais, como fosfato de cálcio e carbonato de cálcio, principalmente fosfato de cálcio, que são componentes básicos da parte inorgânica dos nossos ossos e dos nossos dentes. Tá? Então, o cálcio é muito importante. Por isso, aquela história antiga de meu filho, minha filha toma leite, leite faz bem para os ossos, faz bem para os dentes, né? Pela presença do cálcio existente no leite. Embora não seja o único componente da natureza que tenha cálcio em boa quantidade. Por exemplo, brócolis tem bastante cálcio. Aliás, tá? Vocês sabem que eu não sou vegetariano, não sou vegano, né? Mas brócolis é um excelente alimento, tá? Porque ele é rico numa série de sais minerais importantes e vitaminas para o nosso corpo, tá? Então, se tu não gosta muito de brócolis, convém ir aprendendo a comer, porque ele é um bom alimento. E no futuro, se tu desenvolver algum tipo de intolerância, tu tem o brócolis para te suprir como um alimento. Então, uma boa tática para o futuro, aproveitando que vocês são jovens. E para quem não sabe como fazer isso, porque não gosta do gosto, a gente faz assim, ó. Tem brócolis, tu pega um raminho de brócolis só
e come aquele raminho nessa refeição. Passa 2, 3, 4 refeições comendo um raminho. Lá pela 6ª, 7ª refeição, tu põe 2 raminhos do brócolis, né? Tu vai te acostumando ao gosto, tá? E aí tu vai tendo. Coagulação sanguínea, pessoal. Naquele esquema de coagulação sanguínea, o cálcio é um ponto importante no processo da sequência de reações químicas. O cálcio é importante no processo de coagulação sanguínea. Nos nervos, pessoal, ele é importante para a sinapse. Lembro que a sinapse é a transmissão do impulso entre um neurônio e outro, não a transmissão dentro do neurônio, que isso é a bomba de sódio e potássio, de um neurônio para outro, que eles não se tocam, até acontecer a sinapse, eu preciso dos neurotransmissores, mas é a presença do cálcio que faz com que as vesículas sinápticas liberem esses neurotransmissores. Então, para que haja essa situação, eu preciso do cálcio. Tá? E nos músculos, para deslizar a fibra de actina e miosina, tá? Eu preciso do cálcio. Então, eu vou tirar o cálcio de dentro do retículo endoplasmático, jogando ele para o plasma. Isso vai fazer com que a actina e a miosina se liguem, deslizem e liguem. Eu tenho que ter o cálcio. E depois, para voltar ao normal, eu tenho que tirar o cálcio jogando ele para o retículo endoplasmático de novo. Então, a princípio, quando come o cálcio, ele passa por difusão facilitada para o retículo, passa por difusão facilitada para o citoplasma e depois ele passa por transporte ativo, né? Quando eu ativar o ATP para fazer as coisas, ele sai do retículo e volta com o gasto do ATP. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou ter essa situação nos músculos. É um componente dos ossos dos dentes e auxilia na prevenção da cárie dentária. Pessoal, esse aqui é o flúor. Tá? O flúor, que é para prevenir a cárie dentária, ele mantém a ação da dentina sobre teus ossos, né? Evitando a formação da cárie dentária. E ele faz parte dos ossos dos dentes pela manutenção das películas externas de proteção toda ali. Tá? Extremamente importante, por isso que flúor é acrescido da nossa água no processo de tratamento. Quando a gente faz o tratamento da água para a água se tornar potável para nós, nós acrescentamos flúor. Que aí só o fato de estar tomando água, tu está ingerindo flúor na quantidade adequada para poder proteger. Não precisa precisando acrescentar mais ainda. Embora muitas vezes seja necessário ao teu dentista tu fazer uma aplicação de flúor para garantir, mas isso de forma bem esporádica, tá? Bem esporádica. O normal, já estando na água, já é uma boa, tá? E, pessoal, a gente critica muito a água aqui de Porto Alegre, tá? Mas só para vocês saberem, o DEMAI faz um trabalho excelente. O DEMAI faz um trabalho excelente, a nossa água é muito boa. Às vezes tem gosto ruim, sim, mas é por causa das algas. As algas têm gosto e não tem processo químico que eles possam fazer para tirar o gosto, tá? Então, é uma coisa bem esporádica esse gosto da água aí. Tem gente que já pegou implicância e não toma mais água, né, filtrada, tá? Mas ela é uma boa água bem feita, tá? É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias. É fundamental para a respiração celular. Esse é o ferro, tá, pessoal? A hemoglobina, tu sabe que tu tem que ingerir o ferro para produzir a mioglobina também. Que enzimas respiratórias seriam essas, pessoal? Os famosos citocromos. Os citocromos são feitos com ferro, tá? Eles são feitos com ferro, por isso que permite aquela passagem, aquelas trocas todas, tá? Então, tu tem o fluxo de elétrons passando no sistema respiratório, tá? Então, eles têm ferro, por isso que nós temos que ingerir alimentos que contenham ferro. De novo, pessoal, vou repetir aquilo que eu disse para vocês quando dei aula
de sais minerais para vocês. Não me interessa a fonte desse ferro, tá? Se tu vai chupar parafuso até virar prego, se tu vai lamber a panela de ferro, o que tu vai fazer, tá? Se tu vai engolir limalha de ferro, não me interessa. Tá? Interessa que tu tenha uma alimentação contendo esse ferro necessário, tá? Retomando para vocês algumas coisas são importantes. O ferro contido nos alimentos de origem animal, opa, já veio uma pergunta. Esses íons precisam de proteínas para entrar na membrana plasmática ou entram sem auxílio? 90% deles têm auxílio. Eles usam um carregador específico fazendo uma difusão facilitada. Tá? Todos eles acabam fazendo difusão facilitada. Porque esses íons essenciais, eles não são lipossolúveis, né? Não é uma coisa que se dissolva pela gordura para ele poder entrar, né? Não é por aí, né? Tá? Esse ferro que é proveniente dos animais, eles são ferro mais 2, nos vegetais ferro mais 3. Lembra que o ferro é um metal de transição, ele pode ser mais 2 ou mais 3. Tá? O ferro mais 2 é a forma que a gente absorve através da difusão facilitada de forma mais adequada. O mais 3 a gente não absorve de forma direta. Nós temos que converter para depois absorver. O que acontece, então? Quando a gente come uma carne, por exemplo, que contém ferro, quanto mais vermelha for essa carne, mais ferro ela tem. Como o ferro já está na fase, na parte 1, está no formato mais 2, a gente absorve ele direto. Mas nem tudo que a gente come, a gente consegue absorver. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Tu não absorve tudo, uma parte tu elimina e tu vai absorvendo. Porém, ferro mais 3, como tu tem que converter a mais 2, e aí, então, absorver, o teu índice de perda é maior. Tá? Porque tu tem que converter uma parte e aí, então, absorver. Tá? O índice de perda é maior. Então, a gente diz que, teoricamente, tu absorve 20% do ferro ingerido. Então, se tu ingeriu 100 gramas de ferro, tu vai absorver só 20 gramas de ferro. Tá? 20% do ferro ingerido proveniente das carnes. E dos vegetais, somente 5 gramas. Então, em teoria, tu teria que comer 4 vezes mais a quantidade de ferro em vegetais para absorver a mesma quantidade de ferro proveniente de um alimento animal. Tá? Existem os aceleradores para essa transformação, entre eles a vitamina C. E a vitamina C, tá? Ela é um componente que age, ele baixa o princípio ativo para o processo da transformação, o que facilita e aí faz com que tu absorva de forma mais rápida esse ferro. Tá? Que é aquela história de ter laranja com o feijão, né? O gomo de laranja. Tá? Porque tu vai ter a vitamina C, tá? Para auxiliar tu absorver o ferro que contém no feijão de forma mais fácil. Então, quando tu come feijoada, é típico ter o quê? O feijão, couve e laranja. A laranja, ela tem a vitamina C, tá? Que é para tu absorver o ferro de forma mais eficaz, e a acidez da laranja quebra um pouco da gordura do feijão, porque tu põe bacon, linguiça, né? Tu diminui a ação dessa gordura, não fica tão gorduroso, fica melhor de comer. A couve é um vegetal verde escuro que tem mais ferro ainda, porque quando tu vai comer um alimento de origem vegetal, tu vai ter mais ferro, porque a perda é maior, né? E tem ácido fólico, que é o segundo componente que ajuda na fixação do ferro.
O ácido fólico ele faz parte da B9. Tá? Ele faz parte da B9. Certo? Tranquilo? Então, aproveitando até agora, eu vou falar do sódio primeiro, depois eu faço mais uma retomada de coisas importantes aqui. Tá? E a última frase aqui que diz assim: é importante no balanço dos líquidos do corpo e essencial para a condução do impulso nervoso e tem ação nos músculos. É o sódio. Por que ele tem ação nos músculos? Porque o impulso nervoso tem que ir para o músculo, né? No músculo tem que ter a retenção de água, tem que ter o impulso nervoso, vai ter ação sobre o músculo, tá? Balanço líquido do corpo, a osmose, né? Regulação osmótica da célula, tá? E o impulso nervoso, a bomba de sódio e potássio. Bom, o que acontece se faltar cada elemento desse? Faltou o cálcio, pessoal, tu pode ter tendência à hemorragia, porque tu não consegue coagular o sangue. Teus ossos, teus dentes podem ficar mais quebradiços, que é o caso específico da osteoporose, tu não consegue fazer a fixação do cálcio nos ossos, tá? Ali. E essa osteoporose, dependendo do grau dela, fica muito agressiva, tá? Só para vocês lembrarem, tem a ossificação normal, a osteopenia, que é um pouco menos de cálcio que o normal, tá? E a osteoporose, que é muito menos cálcio que o normal. Tá? Então, aí pode ter gente. Tem gente, por exemplo, que começa a ficar com tanto pouco cálcio aqui na mandíbula, que começa a perder os dentes e não consegue sequer fazer implante, porque não tem massa óssea suficiente para fazer implante, porque está com pouco cálcio. Tá? Tranquilo? Tu pode ter problema também das sinapses, problemas neurológicos e na contração muscular. Tu perdeu o processo de contração muscular. Então, o cálcio é um elemento extremamente importante. O ferro, o básico do ferro é a chamada anemia ferropriva. Essa anemia ferropriva, ela é proveniente da falta de ingestão do elemento ferro. Tu não está ingerindo ferro como deveria, ou pelo menos não na quantidade adequada. Então, o teu corpo ficou privado de ferro. Tá? Ele não está absorvendo ferro como deveria absorver. Certo? Então, esse é um ponto importante. Tá? Nós temos ainda a anemia perniciosa, que ela é falta da vitamina B12, tá? Falta da vitamina B12, e essa aí tu não faz a fixação do ferro como deveria também, tu não consegue absorver. Mesmo que tu esteja ingerindo ferro, tu não consegue absorver como deveria. Tá? Então, são as que envolvem o ferro. Tá? O sódio, tu vai ter um desequilíbrio tanto neurológico, né? Porque tu não consegue conduzir o impulso nervoso como deveria, como pode dar problema na regulação osmótica do nosso corpo. Tá? O flúor, o maior problema é a cárie mesmo. Tá? O maior problema, a falta dele, é a cárie mesmo. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa importante, pessoal? Não? Então tá ok. Subiu demais. Questão 6, pessoal. Questão 6. Opa. Tranquilo. Valeu, dado. Tá? Os seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando necessário. Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas. 1. Os carboidratos armazenados sob a forma de glicogênio correspondem ao requerimento energético basal de uma semana. Pessoal, tá? Vamos lá. Pensando. Os carboidratos armazenados sob a forma de glicogênio correspondem ao requerimento energético basal de uma semana.
Claro que não, pessoal. Porque senão bastaria tu comer bastante açúcar uma vez por semana e não precisaria comer mais, né? Tu não entraria em hipoglicemia. Tu teria glicose o suficiente para o tempo todo que tu precisa por uma semana. E não é, né? Aliás, isso é uma coisa que nessas dietas, tem modismos de dietas, né? Agora tem aquela dieta da proteína, né? Que tu só come proteína e passa um tempão sem carboidrato. Pessoal, isso está longe de ser o ideal. Basta tu saber uma coisa, que tu não pode fazer essa dieta por muito tempo. E se tu não pode fazer ela por muito tempo, quer dizer que ela faz mal. Ela não pode ser teu hábito alimentar. Uma dieta adequada é aquela que tem todos os nutrientes que tu precisa. E que um dia pode ser teu hábito alimentar. Tu conseguir fazer de forma que tu vai comer menos, tu vai ter aquela coisa, tu vai manter teu peso, ela pode ser teu hábito alimentar. Tu aumenta um pouquinho a quantidade ou regula a quantidade e deu. E aquela dieta fica para sempre para ti. Porque, aliás, o que a gente diz que o mais eficiente não é fazer dieta, e sim uma mudança de hábito alimentar, né? Essa seria a ideia básica, tá? 2. A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio. Sim. Tá? Por quê? Porque os carboidratos, os glicídios, nós temos 4,3 quilocalorias por grama de carboidrato, contra 9,3 quilocalorias por grama de lipídio. Tá? Então, a gordura gera um nível energético muito maior que o açúcar. Entretanto, é muito mais demorado para converter gordura em energia do que açúcar em energia. Porque as gorduras que a gente come, os famosos triglicerídeos, eles são ácidos graxos com moléculas grandes, né? Com mais de tem 18 átomos de carbono na molécula. Né? E o açúcar não, tu quebrou ali, quebrou a glicose ao meio, já está gerando energia, né? Já entra no ciclo de Krebs, já desencadeia o processo de produção de energia. Só quebrar o meio, né? O ácido pirúvico desencadeia o ciclo de Krebs. Então é muito mais rápido. Mas a gordura gera mais energia. Carboidrato e proteína é 4,1 quilocalorias por grama, enquanto a gordura é 9,3 quilocalorias por grama. Tá? Essa é a ideia. Tá? Isso mostra também, pessoal, que às vezes vem errado nesses pacotes de alimentos. Eles colocam tantas gramas disso, tantas daquilo ali, e o cálculo das quilocalorias não é o correto, tá? Então, tu tem que saber. E lembre também, quando olha um pacote de alimento, que as quilocalorias que são dadas, normalmente é por porção. E a porção é sempre uma fração do que tem naquilo. Então, olha, tem um pacotinho lá de 400 gramas, né? E aí a porção de 50 gramas, 80 gramas, 90 gramas, 100 gramas é 100 e poucas quilocalorias. Né? Vamos dar um exemplo aí. Você pega um salgadinho aí, ó, pastelina. A pastelina, o pacotinho tem 200 gramas ou 400 gramas, não sei, não de cor, mas é uma coisa assim. Só que o percentual da quilocaloria é 100 e poucas quilocalorias, mas com uma grama menor, é 50 gramas ou 100 gramas menos. Então, tu tem que multiplicar aquilo ali, que é a coisa do pacote, tá? Bah, e tem muito sal. E tem muito sal também. É um dos poucos salgadinhos desses aí, que
a gente chama de junk food, né? Que eu ainda como, é a pastelina porque ela tem um gostinho bom, né? Mas a maioria é só porcaria. O Cheetos aquele, eu sei que muitos de vocês gostam dos Cheetos, né, ali, mas o Cheetos aquele é um horror, né? É só porcaria, não tem nada de bom naquilo. Até o cheiro é de vômito, né? Então, um horror. Então, a afirmativa 2 está correta, tá, pessoal? Isso já responde para nós a questão, pela combinação aqui das respostas. Se tu sabe que a 2 está correta, né, o resto, né, tá ali. Tem aqueles palitinhos que vem com sal grosso grudado, o sticks aquele, né? Também. É muito sal, tá? Tu até pode comer aquilo, desde que tu não ponha o restante de sal na comida, né? Tem uma quantidade, né, adequada, né? Vou botar. Afirmativa 3. Indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecidos de reserva. Claro. Quem está com um jejum muito prolongado, para o seu metabolismo ter, precisa de energia. Então, eu vou ter que processar o quê? O que eu tenho de reserva, o glicogênio, a gordura, né? Eu vou ter que metabolizar aquilo ali para gerar energia para o meu corpo sobreviver. Então, isso aqui também está correto, né? Já dava para saber que estava correto pela eliminação aqui, né? Mas só para ter a explicação, é o correto, tá? Vai ter. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Isso é outra coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, tá, pessoal? Não dão conta. Vou deixar o corpo, então vou passar longos períodos sem comer. Isso é ruim para o teu corpo, porque tu tem que queimar as reservas. Tu vai emagrecer, vai. Mas vai queimar todas as reservas que tu tem. E outra coisa, depois de um tempo que tu está comendo muito pouco, a tendência é o teu corpo baixar o teu metabolismo. Que como ele não sabe quando vai entrar a comida de novo, ele baixa para poder armazenar, né? E aí o tiro sai pela culatra, não é o que tu quer. Tá? 7. Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, sim. Polímeros com centenas a milhares de monossacarídeos unidos por meio de ligações glicosídicas, sim, entre moléculas de glicose e ligações glicosídicas, tá, pessoal? Polímeros com centenas a milhares, sim. A molécula de glicogênio tem 30.000 moléculas de glicose. Tá? Então, dependendo da molécula, o amido branco, aquele amido da batata branca, tem 1.400 moléculas de glicose. Então, tu tem ali. Sobre os polissacarídeos são feitas as seguintes afirmações. O amido é um polissacarídeo encontrado em animais. Não. O amido é reserva vegetal. A animal é o glicogênio. Tá? Os vertebrados armazenam glicogênio principalmente nas células do fígado e nos músculos. Sim, pessoal. O glicogênio é armazenado de forma principal, não somente, principalmente, no fígado e nos músculos. Tu vai armazenar no fígado para repor as reservas do músculo, e a do músculo é para o uso. Tá? Direto ali do músculo, né? Uso do músculo. O fígado reserva para todo o teu corpo. O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina, que é um polissacarídeo com a função estrutural. Perfeito. Lembrem, polissacarídeos têm função principalmente estrutural e de reserva. São os principais. E os carboidratos, como um todo, podem ser energéticos, estruturais e de reserva. Tá? Mas os carboidratos mais simples podem ter função estrutural. Por exemplo, ribose e desoxirribose, são monossacarídeos com função estrutural. Eles compõem a molécula de DNA e do RNA, função básica estrutural, não é a geração de energia. Tá? Então, os carboidratos mais simples podem ter estrutural, energético, reserva e os polissacarídeos, né, estrutural e de reserva. Normalmente os de reserva são polissacarídeos. Porque se tu vai reservar,
a ideia é tu reservar com o máximo de açúcar possível, né? Tranquilo? Não adianta tu reservar R$1 no teu bolso, né? Tu tem que reservar um pouco mais para ter o que fazer, né? Tá? 4. A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente resistente na parede celular que circunda as células dos animais. Não, celulose é célula dos vegetais, tá? Então está correto a 2 e a 3, tá? Então, 1 falso, 2 verdadeiro, 3 verdadeiro, 4 falso, letra C, Canadá. Aí, Kim. Vem uma pergunta aqui. Qual a diferença mesmo entre glicogênese, gliconeogênese e glicogenólise? Glicogênese é o processo de formação do glicogênio. Então, tu faz a glicogênese, a criação do glicogênio. Então, quando tu começa a juntar moléculas de glicose para montar o glicogênio, se chama glicogênese. Gliconeogênese é a formação de um novo açúcar, é a criação de um novo açúcar, de uma nova glicose. É quando tu usa moléculas de gordura, aminoácidos, proteínas, para gerar glicose. Então, quando tu faz uma conversão daquela substância, que era outra, em glicose. Aí é uma gliconeogênese. Isso no nosso corpo é muito reduzido em situações muito restritas, tá? Que acontece. E glicogenólise, lise é quebra, é a quebra do glicogênio. Tá? É a quebra do glicogênio. Essa é a ideia básica. Tá? Eu até posso pôr aqui, ó. Por aqui, depois eu já... Para vocês terem aí. Tá? Mas só para vocês terem aí, porque como está gravando, né? Vocês conseguem ter depois quando precisarem. Tá? Então, ó, glicogênese forma o glicogênio. Gliconeogênese forma glicose, vou botar aqui. A partir de outra substância. Tá? E glicogenólise, quebra do glicogênio. Eu sei que vocês já tinham entendido isso, mas eu estou colocando aqui, porque como está sendo gravado, então já fica aí gravado, quando vocês pegarem o vídeo da aula, já tem aqui anotado, vocês podem pegar sem problema nenhum. Professor, Eu? tá aparecendo só as questões. Ah, muito bem. E agora? Agora sim. Tá? Não, é só para vocês terem aqui isso aí. Eu estava dizendo que é só para ter, porque eu já tinha falado, sem problema nenhum. Tá? Então, vamos voltar para as questões, né? Vamos voltando para as nossas questõezinhas. Tá? Agora é a questão número 8. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna nictalopia
é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu seu serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. Essa indicação médica se deve ao fato de que carotenoides são precursores de vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras. Tá? Então, a resposta é a letra C. Tá? Hormônios estimulantes da regeneração celular e da retina. Tá? Isso aqui não tem a ver com a vitamina A, tá? Regeneração da retina é regeneração celular normal, tá? Então não tem a ver com estrutura. Enzimas utilizados na geração de ATP, não é a falta de energia aqui que está fazendo, e sim o processamento da luz que fica pedindo. Na realidade, nós temos que ter uma desativação das células chamadas de cones, fazendo com que o teu olho peça menos luz, tá? Menos luz, para tu conseguir fazer a formação da imagem. Para a gente enxergar cores, é necessário muita luz. E se não tem a luz, não tem como, tá? Então, é necessário, né, essa estrutura toda aí da ativação, desativação dos cones. E para isso a gente precisa da vitamina A. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Sor, carotenoides e beta-carotenos são a mesma coisa? Eu vou te dizer assim, que beta-carotenos são um tipo de carotenoides. Porque a molécula de clorofila também é um carotenoide. O beta-caroteno é um carotenoide também. Então, beta-caroteno é um dos tipos de carotenoide. Tá? Na realidade, se tu usa o termo beta-caroteno, tu está sendo mais específico em que tipo de carotenoide tu vai utilizar. Tá? Essa é a ideia básica, tá? A ideia básica. Questão 9, trocamos de assunto, vamos falar de divisão celular, tá? Divisão celular. E aí tem assim, ó. Os microtúbulos produzidos pelos centríolos costumam ser comparados a trilhos, já que por meio deles o material genético se desloca durante a divisão celular. A imagem abaixo ilustra essas estruturas. Os centríolos, microtúbulos, né? O centrômero aqui no meio, material genético centrômero. Tá? Durante o processo de divisão mitótica, os microtúbulos são responsáveis pelo processo de o que vocês botaram aí? Vocês conseguiram fazer essa questão ou ficou... Ótimo. Todo mundo botou D, sabe por quê? Porque é D, né? Organização dos cromossomos. Na realidade, eu vou organizar os cromossomos no centro e depois, quando esses túbulos começam a esticar para formar esses trilhos, o centrômero gruda nesse trilho e vai indo. E eles vão se encostando aqui. Quando eles contraem, eles provocam o rompimento dos centríolos duplicados e aí, ó, eles puxam os cromátides para os polos. Então, todo esse processo do fuso formado aqui, isso aqui leva o nome de fuso mitótico ou fuso acromático, é tão somente para a organização dos cromossomos na célula. Eu poder estender e dividir eles de forma mais adequada. Tá, pessoal?
Então, a formação do fuso, ela começa naquele processo da divisão celular, da mitose, chamada prófase. Vocês lembram que tinha prófase, metáfase, anáfase e telófase? Deixa eu até eu pegar aqui, ver se eu tenho aqui. Para vocês, que vocês já dão uma olhada, a gente já vai dar uma revisada nisso aqui em função dessa questão, tá? Eu tô com o meu computador tá lentinho aqui, tá, pessoal? Só um pouquinho. Esse meu computador ele tem um probleminha, que é aquela pecinha que fica entre a cadeira e o teclado, sabe? Então, sempre dá um probleminha aqui. Eu tô querendo só abrir uma coisinha aqui para vocês. Deu. Ó, pessoal, só para lembrar para vocês, tem uma coisa que a gente chama de ciclo celular, que antes de uma divisão celular sempre tem um período chamado interfase, tá? E esse interfase, ele tem 3 etapas, G1, S e G2. G1, tá? É o metabolismo alto, é a célula normal, tá? Por que metabolismo alto, pessoal? Porque uma célula que está funcionando normalmente, ela faz respiração celular, síntese de proteína, síntese de lipídios, então, muita produção, um metabolismo bem alto, tá? Essa é a fase G1. Passará a célula algumas horas nesse processo e vai passar para a etapa S. Quando passa para a etapa S, é porque ela já está preparando o processo de divisão celular, tá? Enquanto a célula não for se dividir, ela permanece em G1. Aquelas células, como célula muscular e nervosa, que nunca entram em divisão celular, eles ficarão para sempre no período em G1. E as que ficarão para sempre em G1, a gente chama de G0. E quando a gente diz G0, a célula tal está em G0, já está embutido o conceito. Ó, ela nunca mais vai passar para a fase S, então essa célula nunca entrará em divisão celular. Tá? Esse é o ponto. A fase S é a fase de duplicação do DNA, tá? Que é a fase em que eu vou começar a diminuir as reações da célula. No momento que eu estou duplicando o DNA, não vou ter mais acesso a ele para fazer enzimas, proteínas, né? Outra coisa, isso vai baixar o metabolismo da célula, tá? Então eu duplico para poder dividir, para aquela situação básica que você sabe. Se eu tenho 10 balas, quero continuar com 10 e quero dar 10 para um de vocês aí, eu tenho que comprar mais 10, né? É o que acontece aqui. E o G2 é a fase de metabolismo baixo, porque já não tem mais as reações, não tem, tá? Mais o processo da ação enzimática, de produção de proteínas, tá? Nada disso vai acontecer. Então, aqui já acabou a síntese de proteínas. A única coisa que acontece é a duplicação dos centríolos. Os centríolos vão se duplicar para quê? Para orientar a formação do fuso acromático. Mas isso em células animais e vegetais inferiores. Os superiores não têm centríolo, então isso aqui não vai acontecer. Tá? Por isso que alguns livros não trazem a duplicação dos centríolos, porque célula vegetal não aparece. Tá? E aqui que eu estava falando antes para vocês, aqui, ó. G1, cerca de 4 horas, a duplicação do DNA, cerca de 10 horas, G2, cerca de 4 horas, são basicamente parecidas, né?
e aí em cerca de 2 horas a formação, né, das fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase, epilófise. Se vocês olharem nesse slide que eu usei para vocês, tem uma etapa a mais aqui, que é prometáfase. A maior parte dos livros já riscou isso aqui, ninguém mais traz isso, tá? Que seria prófase, desmanchando o núcleo, formando fuso, prometáfase, cromossomo indo para o centro da célula, metáfase, quando ele já está no centro da célula. Então, eles só criaram uma subetapa, até porque, eu vou ser bem honesto, nenhuma dessas etapas realmente existem, porque o processo de divisão celular é um processo contínuo, não é uma coisa, aconteceu essa etapa, agora é isso, agora é aquilo. Não, é um processo contínuo, vai acontecendo até dividir. Nós que dividimos para organizar de forma didática. Aí tem uns que querem ser mais certo que o bispo coloca, não é o cromossomo no centro, o cromossomo indo para o centro, agora no centro, agora separando. Aí sabe? Aquela situação do detalhe, detalhe, detalhe que é estúpida, né? Então, a maior parte dos livros já nem trazem mais essa prometáfase para vocês. Tá? Na mitose, já lembrando, uma célula origina 2 células iguais à célula-mãe, ou seja, se eu tiver uma célula 2N, eu vou formar 2 células 2N. Se ela for N, vão ser 2 células N. Tá? Então, mitose tanto pode acontecer em célula diploide, quanto pode acontecer em célula haploide. Em função disso, como aumenta o número de células, se é um indivíduo unicelular, isso aqui já é uma reprodução. Se é um indivíduo pluricelular, isso vai caracterizar o crescimento. O indivíduo aumentando o número de células. Então, para crescer, tem que aumentar o número de células. Com exceção de célula muscular e nervosa, que não entra em divisão celular, que tem só que se alongar, aumentar de tamanho, de volume, todas as outras células vão entrar em divisão celular. Tá? Aqui, um ser haploide, se for unicelular, isso aqui é uma forma de reprodução. Se for um ser pluricelular, isso pode ser o crescimento ou pode ser o processo para a formação de gametas. Num unicelular, não tem como existir meiose para formar gametas. Desculpa, não, sei lá. Num haploide, não tem como sofrer meiose. Então, mitose também servirá para formar gametas. E eu estou falando isso porque tu tem lá na bostânica o gametófito gerando gametas por mitose. Tá? E não por meiose. Aliás, é uma das coisas que mais se erra. Tá? Mais se erra é essa parte aí da mitose, da meiose nos vegetais, porque a gente decora, e aí aquele automatismo que eu falei para vocês, a gameta é meiose, o cara já sai respondendo, automatismo, e nos haploides não pode acontecer. Tá, pessoal? Aqui já vai começar o processo da prófase, que ó, a gente duplica, no final do G2, início da prófase, vai duplicar os centríolos, eles migram para os polos da célula para orientar a formação do fuso. Os microtúbulos vão estar associados. Aqui está assim, ó, cinetócoros, que é o mesmo centrômero, tá? Vai estar associado ali para fazer o processo todo. Então, tu desmancha aquela carioteca, condensa os cromossomos para ficar curto e grosso, tá? Desaparece o nucleolo porque nessa hora não haverá síntese de proteínas, então não tem por que ter uma estrutura produzindo ribossomos. O cromossomo fica curto e grosso, espiraliza para ficar mais fácil de manipular. Forma-se o fuso mitótico para orientar ele. Tá? Então são as estruturas da base aqui. E eu vou fazer uma coisa aqui importante. Deixa eu fazer assim, ó. Só jogar para o lado para nós. Que é importante tu lembrar.
Lembra que os nossos cromossomos estão aos pares, né? Tem meu cromossomo aqui. O que vai acontecer? Durante o processo de duplicação do DNA, na fase S, esse aqui que tu recebeu do teu pai e esse aqui tu recebeu da tua mãe. O que vai acontecer? Ele vai se duplicar. Então, ele vem aqui, ó, ele se duplica. E se duplicar, ó, eu crio 2 vezes a mesma estrutura, né? Dupliquei. E o outro também. Tenho que eu recebi da mãe e vou duplicar ele aqui também, tá? Só para lembrar, isso é um ponto importante. Esse aqui são os cromossomos homólogos. E esses aqui, ó, também são cromossomos homólogos. Cada um desses aqui, vou trocar de cor aqui, é uma cromatide. Então, isto é uma cromátide, isto é outra cromátide, isto é outra cromátide e isto é outra cromátide. Tá? São as cromátides. Então, o que vai acontecer? Depois que houve a duplicação do DNA, cada cromossomo vai ter 2 cromátides. Então, lembrem, tá? O número de cromossomos na divisão celular, ele é fixo na mitose. Eu tenho 4, eu vou formar 4, ele é fixo. Quando ele está duplicado, ele tem 2 cromátides. Então, o número de cromossomo é fixo, mas o número de DNA duplica. Eu tenho 4 cromossomos com uma cromátide cada um. Aí eu vou ter 4 cromossomos com 2 cromátides cada um, ou seja, eu tenho 8 cromátides. Eu tenho 8 moléculas de DNA. Tá? Então, a quantidade de DNA altera, mas a quantidade de cromossomos não altera. Essa é outra coisa que se erra muito, muito, muito em prova. Tá, pessoal? Vocês têm que tomar cuidado com essa coisa aqui. Que volta e meia vem essa coisa de contar o cromossomo, isso aqui, cromátide, tá? Lembra, o número de cromossomos é fixo. O que altera é a quantidade de cromátides, tá? Ou seja, a quantidade de DNA. Então, eu posso ter o cromossomo com uma cromátide, posso ter o cromossomo com 2 cromátides. O cromossomo com uma cromátide, eu tenho uma molécula de DNA, um cromossomo. O cromossomo com 2 cromátides, eu tenho 2 moléculas de DNA para um cromossomo. Ok? A diferença é que a gente nunca vê o cromossomo assim, porque assim ele está dentro do núcleo de forma alongada e funcional. A gente não consegue visualizar. A gente só consegue visualizar o cromossomo na divisão celular, eles estão duplicados. E por isso que todo o desenho de cromossomo para nós é sempre aquele cromossomo em formato de xizinho. Tá? A posição do centrômero é que vai dizer o tipo de cromossomo. Se está bem na metade, é metacêntrico. Um pouquinho deslocado da metade, é quase na metade, então é um submetacêntrico. Um pouco adiante, está mais para a extremidade, já acrocentro. E bem na extremidade, telocentro. Tá? Que telo é ao longe. Ficou claro isso aí, pessoal? Sem problemas? Mesmo? Me diga uma coisa, vocês têm esses slides aqui? Acho que não, né?
Não cheguei a passar esses slides para vocês, porque eu acho que essa matéria eu dei em sala de aula para vocês. Alguém aí lembra de ter esses slides? Ó, tô mostrando eles para vocês. Acho que não, né? Tá. Então, tá, não, ok. Eu também achei que não, tá? Tô mostrando todos aqui, até para a gente poder fazer a revisão, tá? Senhor, tu acha que dá tempo de corrigir as 50 questões essa semana? Claro, cara, claro. Claro que dá. Algumas são mais rápidas, outras são mais lentas, né? Então, por isso que eu tô pegando, né? A coisa um por um. Aqui só para a gente ter uma ideia de coisa que já começa de novo, ó. Célula somática, ó, já é parte do que eu já falei para vocês, né? A gente já revisou, então fica mais fácil de corrigir, né? A gente já está na questão 9 das 50, né? Então, só para ter esta noção aí. Tranquilo? Fechou? Maravilha. Então, pessoal, próxima aula eu vou começar com vocês na 10 aqui em diante e já coloco para vocês no grupo de vocês esses slides, tá? Vou passar eles para PDF, que fica mais fácil, fica mais rápido de mandar. E aí eu passo para vocês terem isso aí. Certo, pessoal? Então, tchau. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana nada, até quinta, né? Bom fim de semana. Até quinta. E eu já coloco aí, quinta-feira eu coloco mesmo no grupo direto para vocês. Certo? Abração a todos. E se puderem, fiquem em casa, tá? Tchauzinho.